Na questão de número 20, nós temos algumas informações acerca da mesosfera. Ele fala que isso consiste na parte entre 50 km e 85 km acima da superfície terrestre. Ele nos dá aqui algumas informações. A primeira é que na distância de 50 km da superfície terrestre, a temperatura da mesosfera é de menos 5 graus Celsius, ok? Então vamos preencher isso numa tabelinha. Aqui em cima eu tenho a temperatura em graus Celsius e a distância em quilômetros, certo? Então, para 50 quilômetros, eu vou ter menos 5 graus Celsius, ok? Menos 5. E em 80 quilômetros, a uma distância de 80 quilômetros, eu vou ter menos 80 graus Celsius, ok? Então a temperatura caiu drasticamente. E a pergunta é, a cada 10 quilômetros que eu andar, né, que eu subir a mesosfera, quanto que vai cair a minha temperatura, certo? A cada 10 quilômetros, quanto que vai cair a minha temperatura? Bom, aqui você pode basicamente calcular o que seria o slope ou a variação, né? A variação da temperatura, ok? Esse delta denota variação da temperatura pela distância, ok? Botar delta D, por exemplo. Então isso vai me dar uma relação de temperatura por distância, certo? Então, por exemplo, se eu fizer a variação de temperatura menos 80 menos 5, eu vou ter menos 80 menos 80 menos 5, tá? Então, variação, lembrando que variação é um menos o outro, tá? Então é menos 80 menos 5, dividido pela distância, que seria 80 menos 50. Isso aqui no numerador eu vou ter menos 85. Perdão, aqui vai ficar menos 80, menos com menos vai dar mais, né? Menos 80 mais 5, menos 75, dividido por 80 menos 50 é 30. Isso é menos 5 sobre 2, que é menos 2,5. Ou seja, eu diminuo, a minha temperatura vai decrescer, ela vai decrescer 2,5 graus Celsius por quilômetro, certo? Temperatura está em graus Celsius, distância está em quilômetro. Então, em 10 quilômetros, a minha temperatura vai cair 2,5 vezes 10, que é 25 graus Celsius. Então, a cada 10 quilômetros eu vou ter um decaimento de 25 graus Celsius. Portanto, a resposta é 25.